Olá, hoje eu quero colocar um assunto aqui que é bastante delicado, eu acho que é até um tabu. As pessoas costumam negar muito esse tipo de pensamento, mas eu acho que é um alívio muito grande. Você fica muito leve na hora que você presta atenção nesse tipo de coisa, porque talvez o que eu tenha para falar hoje nem vai ser grande novidade, mas é uma coisa que é difícil das pessoas aceitarem. E o que eu vou falar é justamente das cobranças que as famílias têm com relação aos filhos, no que se refere ao relacionamento que os filhos têm em casa com esses pais ou até com irmãos. Aquela cobrança de que você devia ser diferente. O nosso relacionamento não é bom por sua causa. Você faz coisas que não estão de acordo com o que essa família aprova, com o que essa família quer. E a gente precisa perceber que a pessoa ela nasceu limpinha, novinha, 0 quilômetros. E eu vou explicar mais dessa situação de quando nasce, que tem toda uma teoria muito interessante que fala do projeto original, se não me engano, a psicóloga Laura Gutman, que ela fala muito dessa teoria de que a gente nasce bacana, a gente nasce limpo, interessante, e limpo nesse sentido, limpo de mágoas, limpo de problemas emocionais, psicológicos, ele nasce com vontade de amar, de ter conexão com as pessoas, mas aí coisas vão acontecendo que vão desviando esse caminho. Então é sobre isso que eu quero falar, o quanto que essas cobranças não são justas, e você perceber isso pode tirar um peso das suas costas que você vai conseguir andar mais leve daqui para frente. Sou Marisa de Abreu, psicóloga. Esse canal é para falar de psicologia, de comportamento, para falar dos nossos sentimentos, da gente se entender, se olhar de uma forma mais clara e você perceber quais são os temas, os assuntos que você pode contar com o psicólogo, que você pode levar para uma terapia, para se trabalhar, para ficar melhor com você mesmo. Eu mesma não atendo, mas apresento meu site, tem uma equipe grande, o link está aqui. Pelo WhatsApp eu acho bem mais prático de pegar as informações de horários, valores, online, presencial, todos esses detalhes. Vamos falar então desse assunto, né? O tipo de relação que você tem com a sua família não foi de sua responsabilidade. Foi, eu vou colocar no passado, porque ela foi sendo construída ao longo do tempo. Não dá para alguém chegar agora, depois de uma vida inteira, chegar e falar assim, você é assim, você é assado, você... Não, a pessoa tem que entender, a nossa relação está assim, a nossa relação está comprometida, complicada, ruim, pesada, então tem que entender o histórico, o que veio acontecendo desde que você chegou no mundo, né? E eu falo isso porque tem família que coloca uma fatura, né? Coloca uma cobrança na mão do filho para que ele pague até pelo todo o cuidado que ele recebeu. Famílias que falam frases do tipo, você devia ser grato pela vida que eu te dei. E vamos falar disso, né? Essa é uma discussão do eu não pedi para nascer, que eu acho que tem uma certa lógica. E também aquelas frases do tipo, você me deve todas as noites que eu fiquei sem dormir por sua causa, e coisas desse tipo, né? O quanto que é justo colocar essa cobrança, colocar esse peso, colocar com a pessoa que tá com aquela cara assim de, pera lá, mas eu caí no mundo aqui assim e coisas aconteceram que não são de minha responsabilidade. E não são mesmo, né? Porque você ter nascido, percebe que foi escolha e desejo de outras pessoas, não seu. Aí tem gente que fala assim, ai, não foi escolha ou não foi desejo. Sempre é escolha. Desejo, se não desejou o filho, desejou o ato, que sabe, tem consciência da consequência. Casos excepcionais, muito raros, não sabia das consequências, mas via de regra sim. E no fim tem uma escolha, né? Tem a escolha ou desse momento, ou do filho, ou de ter ou não ter. Aí você fala, não, eu não tinha escolha. Porque a religião, porque as pessoas, porque as informações que eu tive, você se baseou nessas informações e fez uma escolha. Então tem uma escolha sempre sim, né? Então, mesmo que não teve desejo, teve escolha, enfim. E você? Você nasceu, você chegou no mundo como? Quer saber? Cheio de ânimo, para se relacionar com aquelas pessoas que estavam ali perto de você, para ter uma relação saudável. Você oferecia o seu sorriso, você tinha muita vontade de estar junto daquelas pessoas que estavam ali, você precisava, você chamava por elas para estar junto com você, você
queria demais momentos bons com os seus adultos cuidadores. E por que que eu estou usando esse termo já há alguns vídeos? Porque eu acho que adulto cuidador, ele engloba bem exatamente, porque importante para o bebê é o adulto que está ali cuidando dele, né? É o que está ali oferecendo carinho, aconchego, comida, calor. Não importa se é o pai, se é a mãe, se é a avó, se é a tia do orfanato, se é... Não importa. A pessoa que cria esse vínculo de proximidade, de cuidados, é a pessoa importante para a criança. É a pessoa que a criança vai lembrar, e se tiver continuidade, né, no contato, vai lembrar, vai ter no coração. É o vínculo, vai ser criado dali. Então, não importa, né? Nem todo mundo foi criado por mãe, nem todo mundo foi criado por pai, então vamos colocar o que realmente importa, porque senão parece que... Bom, enfim. Agora, nisso tudo que eu falei, que você nasceu bonitinho, querendo amor, querendo carinho, querendo colo, querendo brincar, dando risada quando fazia guti-guti, você nasceu desse jeito, ok. Mas aí há quem diga que você nasceu um chato, né? E eu acho que você era um chato. Eu fui um chato, todo mundo que de bebê era um chato. Por quê? Por dois motivos. Você não sabia regular suas emoções. Então, quando você ficava triste, ficava ansioso, ficava entediado, ficava solitário, você precisou de alguém para te acalmar, precisou de alguém para regular a sua emoção, para estar junto contigo e te ajudar a voltar para um estado de equilíbrio. Sozinho você não conseguia. Quando as pessoas falam, não, mas e o bebê que fica chorando sozinho no berço, ninguém vai lá acudir, chega uma hora ele para, ele aprendeu. Não, ele não aprendeu. A criança desampara. Quando ela está chorando no berço sozinho e ninguém vai lá cuidar, ninguém vai pegar, ninguém vai acolher e ela para de chorar porque ela desistiu. Ela falou assim, de alguma forma ela pensa, ou ela sente, ela percebe que não tem, eu estou precisando, mas não vai ter quem me acuda, não vai acontecer, então ela desampara, ela desiste e vai criando um modo de funcionar nessa desistência, de não esperar nada dos outros, de não contar nada com ninguém, e aí talvez você esteja associando alguns sentimentos que você tem e talvez você não saiba de onde vem. Não sei, é um caminho para a gente começar a pensar, né? Será que você passou por situações de desamparo? Talvez ninguém te conte, talvez você nunca lembre, mas é uma possibilidade, porque o desamparo é certo num bebê que se larga chorando sozinho no berço. Ele não aprendeu a se acalmar, ele desamparou. Ele aprende a se acalmar só com outro ser humano que está junto, que acolhe, que ele sente o calor, que ele sente a presença. Só dessa forma um bebê se acalma. Agora, isso cansa? Cansa. Vão falar que não? Cansa, né? Tem gente que não aguenta? Tem gente que não aguenta. Então, só que essa pessoa que não aguenta, ela precisa procurar meios do entorno dela para ter apoio, para ter ajuda, para conseguir levar, né? E outra, o segundo motivo pelo qual eu falei que você era o chato, um que você não sabia regular suas emoções, seus sentimentos, e o outro que você não sabia falar, né? Então você se comunicava chorando ou se movimentando, batendo bracinho, batendo mãozinha. E quando você tinha fome, quando você tinha dor, e às vezes era uma coisa, não era outra, e teu adulto cuidador não sabia o que você tinha, e às vezes ele se desesperava e não entendia o que estava acontecendo e ficava muito nervoso, aí ele fala que você era o chato. Às vezes não se usa a palavra chato, usa a palavra desafiador, às vezes usa a palavra difícil, às vezes usa a palavra complicado, às vezes usa a palavra cansativo, mas está querendo dizer tudo a mesma coisa. Esse adulto cuidador tinha dificuldade de lidar com as suas necessidades, com as suas solicitações, com as suas expectativas, né? E quando o adulto cuidador fica nervoso e não entende, não sabe o que fazer, não sabe o que você está precisando, ele faz coisas que pioram o seu estado, né? E aí você cresce sem saber o que aconteceu com você, mas ele faz coisas, ele fica nervoso, ele fica ansioso, às vezes ele grita, às vezes ele reclama, às vezes ele te larga, às vezes ele... muitas coisas esse adulto cuidador fez nesses momentos em que você estava sendo bastante difícil ali. Não que você fosse uma pessoa difícil, não que você nasce defeituoso. E é muito interessante, tem algumas teorias psicanalíticas que colocam o bebê meio que nascendo defeituoso, meio que que diz que ele se conecta aos adultos pelo amor interesseiro. Só que aí já tem uma série de pesquisas mostrando
que o apego da criança, do bebê, não é pelo alimento, não é pelo que ele recebe, é pelo acolhimento, pela sensação que ele tem de acolhimento. E o alimento só faz parte, só complementa. Então não é um amor interesseiro, é um amor que precisa da pessoa e não do que ela oferece. Então a gente não nasce interesseiro. Se alguém te chama de interesseiro, se você se percebe interesseiro hoje em dia, vai buscar o que foi acontecendo ao longo da tua vida, porque você não nasceu assim. Outra teoria psicanalítica que diz que o bebê, quando nasce, ele se sente ressentido por ter saído do útero gostoso, quentinho, maravilhoso, e ter ido para um lugar frio, duro, complicado. Então, colocar esse ressentimento é uma coisa tão injusta, tão ingrata. Então, o neném não nasce com nenhum desses defeitos, com nenhum desses comportamentos ruins, digamos assim. Ele nasce querendo colo, querendo proximidade, querendo brincadeira. Como eu falei, você faz um cuti-cuti no neném, ele morre de rir, aquilo é delicioso. Né? Quem é que não se encanta com isso? Quem não se encanta? Aquele que não tem fôlego, aquele que não aguenta, aquele que teve também a sua história complicada, que está carregando a sua história complicada, aí é difícil dar o que ele não recebeu. Aí fica muito difícil cuidar de alguém se ele não foi cuidado, porque todos os traumas estão lá dentro, todas as o que ficou faltando, todas as ausências estão lá dentro. Então, ele não desenvolveu, ele não aprendeu, ele se sente incomodado de estar sendo uma pessoa que não foram para ele. Enfim, o adulto cuidador também é uma pessoa que passou por situações complicadas, né? Enfim, e aí você percebe que a responsabilidade da construção do relacionamento que você teve com a família não partiu principalmente de você? Ao longo do tempo, sim, porque, aí como eu falei, continuando o histórico, né, que eu tô falando de bebê, mas aí você cresce e você vem de períodos onde faziam tudo para você e de repente começam a te colocar atividades. Não, arruma seu quarto, não, você vai fazer lição, você vai para a escola, você vai colaborar, você vai ajudar com isso aqui. Ah, aquele é chato, né? E aí pode ser que seus adultos cuidadores tomem algumas atitudes. Ou desiste de você, para de pedir para você fazer as coisas, para de te ensinar a fazer as coisas, ou pede com grito, ou, quer dizer, se tem alguma dessas formas um tanto ruins, né, vamos falar assim, de lidar com esse ensinamento, aí faz a gente pensar, talvez, por que hoje você não gosta tanto de trabalho? Por que é tão desconfortável? Por que é tão complicado lidar com fazer coisas que sejam produtivas, que você sabe, em teoria, que são boas para você, mas na prática é muito chato de fazer? Por quê? Talvez esse ensinamento tenha sido bastante complicado. Talvez a pessoa não tenha tido habilidade de ir te colocando as tarefas para você ir fazendo de uma forma bacana, gostosa, que perceba que aquilo é interessante, é útil, que você vê o resultado, que ele é gostoso de ver uma coisa bem feita. Enfim, percebe que tem muita coisa na tua vida que você precisou de receber. E se te cobram uma coisa que não te entregaram, é muito complicado. Se te cobram um amor que nunca te deram, você vai tirar da onde isso? Né? O amor é desenvolvido, é construído. Eu falei, você nasceu da sua parte, você nasceu legal, bacana, oferecendo esse amor. Souberam, né, receber esse amor, souberam interagir com você, souberam fazer as coisas e continuar mantendo esse amor. Porque não é fácil, a gente fala que bebê não vem com manual de instrução, não vem mesmo, e tem tanta coisa para se aprender, tinha tanto curso que eu acho que deveria ser obrigatório. Né? Só que se a gente for levar a fundo, todo mundo devia estar com a terapia em dia para ter filho, todo mundo devia estar com a terapia em dia para ter relacionamento, para casar, enfim. Mas a realidade não permite que seja desse jeito, a gente vai fazendo o melhor que pode aí, na medida do possível. Então, talvez esse vídeo tenha te ajudado a parar, a observar um pouquinho mais que você não tem dívida com a família, que o que foi construído é o que está aí. Agora, você pode daqui para frente construir, você falar assim, não, eu quero construir, vamos daqui para frente tentar mudar? Você pode propor mudanças, se as outras partes aceitarem, maravilha, pode ser muito bom, não estou falando para você desistir. Eu estou falando para você entender, para perceber o que está acontecendo agora e não se deixar ser cobrado por coisas que
são justas, que não merecem essa cobrança. Aí eu acho que você consegue se olhar de um outro jeito bem mais completo, bem mais interessante. E como eu sempre fecho, se sozinho tá difícil, pensa no psicólogo para te acompanhar nesse seu autoestudo, nessa sua autoobservação, nesse autoentendimento, que pode te deixar muito mais leve, né, e levar uma vida bem mais diferente e interessante daqui para frente. Obrigada por me assistir, deixa seu like, se inscreve no canal. Na caixa de informações tem link para e-book gratuito, tem o clube de canais para quem quiser colaborar, eu agradeço bastante. Obrigada por me ouvir.